Central 98 sempre trazendo as últimas atualizações sobre a pandemia de coronavírus, a Covid-19. E agora a gente vai falar sobre a situação do maior pronto-socorro de Minas Gerais, que é o Hospital João 23. A gente conversa com o diretor clínico, Dr. Rômulo Andrade. Bom dia para você, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, prazer imenso falar com o senhor aqui no Central 98. Como é que está a situação do Hospital João 23, em tempos aí de pandemia de Covid-19? O atendimento do João 23 continua quase que normal, A gente pode considerar que deu uma diminuída essa orientação para as pessoas ficarem em casa e só procurarem o hospital em caso de grave urgência ou de grave necessidade. Deu uma diminuída no atendimento desses pacientes mais simples no Hospital João 23. A gente continua atendendo realmente os doentes críticos e mais graves, os doentes levados pelo pré-hospitalar, pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Mas esses pacientes mais simples, eles acho que entenderam bem a orientação, que o hospital é para uma urgência e emergência, e o atendimento diminuiu. Doutor, pode ir, Paulo, pode ir, por favor. Não, que doutor, a questão é a seguinte, o senhor disse que os atendimentos mais simples diminuíram, mas o senhor tem notado que aumentam os atendimentos por conta das síndromes respiratórias ou não? Continuam na mesma proporção em que outras vezes ou outros anos aconteciam? O João 23 não é um hospital de referência para esses quadros clínicos respiratórios, Eventualmente, algum ou outro paciente adentra o hospital, já tivemos alguns com suspeita de Covid-19, pacientes foram encaminhados para uma sala específica para isolamento, até a definição do diagnóstico, mas a gente ainda não tem um aumento de demanda dessas síndromes respiratórias no momento, E, doutor, o João Henrique, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Doutor, antes dessa pandemia, da Covid-19, a gente, conversou com algumas pessoas ligadas ao João 23, falando de sucateamento, falta de materiais. Isso foi resolvido? Como é que está a situação atualmente? A gente continua nesse déficit, o hospital ainda é um hospital deficitário, a gente tem déficit de leitos, a gente tem déficit de material, a gente tem déficit de pessoal, de equipe especializada para atendimento. Esses déficits não foram corrigidos, continua sendo uma preocupação nossa lá como corpo clínico do hospital, no intuito de ter uma boa assistência aos pacientes vítimas de trauma ou se porventura chegar algum paciente clínico. A gente sabe que a gente já tem déficit, Então, um entendimento assim, como que nós vamos ficar na hora que essa pandemia estourar realmente, que tiver muitos atendimentos, será que nós vamos conseguir ter essa retaguarda e vamos conseguir dar assistência para todo mundo? Então, isso é uma preocupação. A diretoria do hospital tem feito reuniões diárias, o grupo gestor do hospital tem feito reuniões diárias para poder organizar isso. Mas a gente depende de investimento, sim. Esse sucateamento a gente ainda precisa de muitas reformas e organização de equipamentos e de mão de obra para poder trabalhar e atender todo mundo adequadamente. Doutor Rômulo, com essa queda no número de internações que já foi observada aí, como reflexo até do comportamento mesmo da população, dessa questão do isolamento, menos gente circulando nas ruas, existe algum trabalho, alguma perspectiva de que o João 23 também ele sofra alguma adaptação para atender esses pacientes vítimas do coronavírus, já que a gente espera aí uma alta no número de casos nesse mês de abril, mesmo a gente conseguindo esse achatamento da curva aí, a gente sabe que mais pessoas vão precisar de atendimento por causa do novo vírus. Existe alguma movimentação nesse sentido de fazer com que o João 23 também supra essa necessidade da população? Existe sim, essas reuniões diárias da diretoria, elas estão sendo nesse intuito, de separar leitos de CTI, de UTI e leitos de enfermaria específicos para doentes de Covid-19. Então, essa organização que está sendo feita, a gente tem um pensamento de que talvez o João 23 seja um dos últimos hospitais a receber o coronavírus, os pacientes vítimas de coronavírus. Porque o hospital tem uma missão diferente, A gente tradicionalmente sabe que o Hospital João 23 é um hospital de trauma. O hospital não vai se furtar ao atendimento dos pacientes graves.
né, de Covid-19, mas a gente tem uma missão primordial que não para, o trauma não para, né? Todos os dias a gente tem pacientes graves, todos os dias a gente tem pacientes vítimas de trauma, né? E a gente já tem déficit, né? A gente tinha ontem mesmo na sala de emergência alguns pacientes aguardando vaga em CTI, né? Então é difícil a gente pesar isso, né? Quem é que merece ir para o CTI? É o paciente do Covid-19? É um paciente do trauma? Então é o que a gente lida todos os dias lá no hospital, na instituição. A falta de leitos, ela já é de longo prazo, né? Esses leitos criados agora pelo governo do estado já deveriam ter sido criados há muito tempo atrás, né? Porque o déficit já existe, mas existe uma orientação e uma preparação da diretoria, sim, para a organização para atendimento dos pacientes com Covid-19. Doutor, falando nessa questão dos traumas mesmo, a gente, né, tem muitas crianças em casa e a gente tem muitos acidentes, né, com crianças. Está tendo um aumento aí no atendimento de crianças por causa né, dessa quarentena? Nesse momento a gente não percebeu isso ainda não, sabe? A gente sabe que isso vai aumentar, que pode aumentar os acidentes domésticos, né? Tanto com crianças, com idosos que vão sofrer queda, que vão estar mais, às vezes, agitados em casa, querendo fazer alguma coisa para poder suprir aquela saída de casa, né? A gente está preparado, a gente sabe, a gente orienta, mas no momento a gente viu uma queda do número de atendimentos, principalmente dos quadros mais simples. Né? Aquela queda de bicicleta não está correndo mais, os atropelamentos leves diminuíram, os acidentes de moto diminuíram, mas a gente continua. Ontem mesmo eu estava no plantão, chegou paciente baleado, paciente com vítima de queda de altura, queda de árvore, né, com fratura de coluna. Então esses acidentes mais críticos, vamos chamar assim, eles continuam, porque o hospital é a referência para esse tipo de atendimento, tanto para a região metropolitana quanto para os pacientes encaminhados de outras cidades do interior do estado. E o hospital também é referência em questão de queimaduras, né, de queimados, e a gente hoje, todo mundo usando álcool em gel, e isso também pode provocar acidentes domésticos, né, às vezes passa o álcool em gel, vai pro fogão. O que a gente pode falar para essas pessoas e se também está tendo aumento de atendimentos a respeito dessa questão? Isso é uma preocupação nossa, né, do aumento dessa demanda. A gente já tem que orientar, agora foi liberado, se não me engano, a venda de álcool 70% líquido, que é um álcool mais inflamável do que o álcool em gel, né? Igual a gente tinha antigamente o álcool líquido, que o pessoal acendia churrasco em churrasqueira para poder acender com álcool. Isso são os grandes riscos que existem. O setor de queimaduras do Hospital João 23 é um setor que está sempre com a sua lotação próxima da capacidade máxima, né? Então a gente tem essa preocupação, a população tem que ser orientada e tem que ter os cuidados em casa com essas queimaduras, agora nesse uso mais aumentado do álcool, seja do álcool em gel ou do álcool líquido, porque o setor de queimados do João 23, ele é referência, mas ele também sofre déficits, tanto de equipe, quanto de equipamentos, né, quanto de estruturação para atendimento adequado aos pacientes. Então, a gente já sofre com isso um pouquinho. Então, quanto menos paciente a gente tiver, melhor a gente tem condição de atender os pacientes que já estão dentro da nossa instituição. Doutor Rômulo, uma das grandes preocupações durante esse período do Covid ou da Covid-19 é com relação aos equipamentos de proteção individual, aos EPIs. Os hospitais reclamam, a rede de saúde também. Como é que é essa situação no João 23? Existe um protocolo já liberado pela diretoria do hospital, junto com a comissão de infectologia do hospital, para a utilização desses equipamentos para os diversos profissionais que vão atuar nos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Né? Então, médicos, fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, todo mundo que vai prestar uma assistência ao paciente, e aí depende muito do que você vai fazer. Então, um paciente que vai ser anestesiado, a equipe de anestesia, de enfermagem do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico, tem que estar devidamente paramentada. A equipe que vai atuar, como eu atuo, por exemplo, na sala de emergência do hospital, e que às vezes a gente tem que entubar um paciente lá na emergência, também existe um kit separado para essa equipe. Existe também a preocupação é generalizada dos profissionais de saúde, né, Tom? Porque nesse momento todo mundo fica ansioso e preocupado
se realmente o paciente está infectado, não está, qual que é o risco. Então, todo mundo gostaria de ter o máximo de equipamento de proteção individual. A gente não tem isso, no mercado está faltando isso para todos os lugares. O hospital tem tentado se adequar, mas é uma coisa difícil. Se a gente falar assim, todo mundo está com o melhor equipamento para atender os pacientes, não está. A gente tem que montar protocolos para selecionar a equipe que vai atender especificamente em fazer intervenções mais avançadas, né, no paciente, principalmente em manipulações da via aérea, como intubação, e essa equipe tem que estar totalmente paramentada. Nessa montagem da diretoria para esses setores específicos do Covid, como CTI e enfermarias, a equipe que vai ficar nesses atendimentos vai estar 100% paramentada. Esse é o objetivo da equipe. Mas a gente depende de receber esses materiais, né? Então, e aí a gente depende da rede estadual, da Secretaria de Saúde, da FEMIG, que nos envia esses materiais para estar disponível no Hospital João 23. Então, toda a equipe não está 100% paramentada como gostaríamos de ver, mas a gente tenta minimizar o risco para as pessoas e deixar esse material para quem realmente vai abordar o paciente de uma forma mais avançada, que a gente chama, né? Central 98. Doutor Rômulo, eu vou me atrever a falar um pouco em nome de todos nós, os que estão em quarentena, aqueles que são obrigados a trabalhar porque são serviços essenciais, agradecer em seu nome todos os profissionais de saúde que têm se empenhado de maneira determinada para nos proteger neste período de coronavírus. É um agradecimento que eu faço do meu coração, tentando externar o que é o pensamento do cidadão de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, em agradecimento aos profissionais de saúde. Nessa hora, a gente valoriza muito mais o trabalho que vocês fazem. Eu agradeço, Paulo. O médico não vai se furtar nesse momento de deixar de cumprir a sua obrigação, né? A gente tem diversas dificuldades do ponto de vista de assistência, né? Materiais para o médico atender, condições adequadas, né? Remuneração, não é o caso da gente entrar nessa discussão, mas uma coisa que eu posso garantir, o médico, principalmente o médico, a equipe do Hospital João 23, não vai deixar de fazer o atendimento que deve ser feito para qualquer tipo de paciente que adentrar o hospital. A gente gostaria muito só que a população entendesse bem, é um hospital de urgência, não é um hospital para quem sofre uma canelada no futebol e quer ir lá avaliar, né, para aquele que sofre uma queda simples de bicicleta e quer lá ser avaliado, ou para aquele paciente que tem um quadro clínico simples. É um hospital de urgência, a gente tem que focar, concentrar os recursos que a gente tem no atendimento dos pacientes críticos. E a gente não vai deixar de fazer isso com a melhor qualidade que a gente tem lá dentro do hospital. Central 98, conversando com o diretor clínico do Hospital João 23, Dr. Rômulo Andrade. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Ótimo dia para você também. Fica aí, então, a gente fazendo essa análise da situação do maior pronto-socorro de Minas Gerais, análise os desafios também enfrentados em face à Covid-19.